tenha medo de amamentar enquanto ela estiver com coronavírus, recomenda-se que o seu leite seja retirado e ofertado à criança. Posteriormente, eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre essa ordenha e como deve ser realizada a oferta. E o mundo, o que a Organização Mundial de Saúde traz? Defende também manter o aleitamento materno, tanto para casos de mães confirmadas, como para as suspeitas, sempre seguindo as medidas de prevenção da infecção, que eu também já vou estar falando isso para vocês. E se ela estiver em estado grave, vai ser feita a extração com utilização de bombas. A Sociedade Brasileira de Pediatria também apoia o aleitamento materno em livre demanda. A FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, eles publicaram uma nota destacando que os benefícios da amamentação superam qualquer risco potencial de transmissão do vírus através do leite materno, e que se a mãe deseja amamentar, ela deve sim ser estimulada a fazer isso. E a CDC, que é o órgão de vigilância lá dos Estados Unidos, também reafirma que a amamentação confere proteção contra muitas doenças e que existem raras exceções e que a amamentação não é recomendada. Então, não é algo que todos os países atribuíram. Existem alguns países que não estão incentivando a amamentação se a mãe for suspeita ou tiver com o Covid. A China é um deles. Então, tem um estudo científico retrospectivo chinês. Eles fizeram um estudo e, mesmo assim, eles não estão incentivando a amamentação nesse momento. Que ele foi publicado na Lancet, que analisou a presença de Covid-19 no líquido amniótico, no sangue do cordão umbilical, no leite materno e no suave da orofaringe de recém-nascidos de 9 mães com pneumonia por Covid. E o vírus, ele não foi encontrado em nenhuma das amostras analisadas, o que sugere que a transmissão vertical ou via leite materno, ela é pouco provável. Sendo assim, então recomenda-se manter o aleitamento desde a sala de parto, no alojamento conjunto, UTI neonatal e em casa. E essa recomendação, ela é válida tanto para as lactantes assintomáticas, suspeita ou comprovadamente com Covid. Hoje, pela manhã, eu liguei no Hospital Regional aqui de Presidente Prudente para ver como isso estava acontecendo na prática. Então, é realmente assim. Eles estão incentivando o aleitamento materno desde a sala de parto. Claro que se a mulher for positiva, suspeita ou tiver o contato com alguém, aí o contato pele a pele dela e do bebê, ele vai ser postergado. E caso a nutriz ela não se sinta confortável, não deseje ou não esteja em condições de amamentar, esse leite vai ser extraído, como eu comentei com vocês anteriormente. E como fazer? Então, ela deve lavar as mãos 20 segundos antes e depois de todo esse processo de amamentar ou extrair, usar máscara do início ao final, evitar tocar na mão do bebê, porque ele pode levar a boca, também não deixar que o bebê toque no rosto dela e no cabelo. Respeitar o distanciamento de 1,5 metro da criança, e ao final da mamada, ela vai solicitar que um cuidador saudável faça os cuidados com essa criança, como troca, banho e colocar ele para dormir. E no caso da mãe não sentir a vontade para amamentar e resolver extrair esse leite de maneira manual ou com uso de bomba. Então, essa bomba, ela precisa estar higienizada de maneira adequada, com água e sabão, e depois deixar cair água quente de 10 a 15 segundos. E todos os utensílios que serão utilizados para ofertar esse leite, que pode ser o copinho, a xícara ou a colher, também precisam ser lavados com água e sabão e fervidos por 10 a 15 minutos. É importante ressaltar que o cuidador que vai estar ofertando o leite para a criança, ele precisa ter o conhecimento da técnica correta, principalmente para evitar o engasgo dessa criança. Esse é um fluxo de decisão para amamentação no contexto da Covid-19, criado pelo Ministério da Saúde, que ele é bem autoexplicativo, vem resumir tudo aquilo que eu já falei para vocês.
A mãe é caso suspeito ou confirmado de Covid? Não. Então, vamos apoiar a amamentação, não vai separar a mãe do bebê e orientar a higiene. Ela é suspeita ou confirmada? Ela está suficientemente bem para amamentar? Se sim, vai seguir todas as técnicas de higiene, como lavagem da mão e uso de máscara. Não, ela não está bem o suficiente para amamentar. Ela consegue extrair esse leite? Se conseguir, tudo bem. Um cuidador saudável vai estar ofertando esse leite para a criança. Se ela não conseguir extrair o leite, aí o pediatra vai estar seguindo as orientações do guia alimentar para ofertar alimentação para essa criança. E assim que ela se recuperar, vai ser estimulado o aleitamento materno ou a extração. E a doação de leite materno é algo que vem preocupando muito os bancos de leite, porque durante a pandemia a doação ela vem reduzindo cada vez mais porque as mães têm medo de doar o seu leite. Aqui uma manchete da revista Crescer. Em meio à pandemia do coronavírus, as doações caíram 60% nos bancos de leite materno de São Paulo, publicação de maio desse ano. Lá da Agência Brasil, Covid-19 diminui o estoque de leite materno no Distrito Federal, também de maio deste ano. E uma publicação do site da nossa universidade. Doação de leite materno é prejudicada com a pandemia da Covid-19. Então, hoje pela manhã eu também liguei no banco de leite aqui de Presidente Prudente para eu passar uma orientação real para vocês em relação aos números. Então, a taxa de doação está em torno de 55% a 70%. Claro que a gente nunca conseguiu uma doação de 100%, mas com a pandemia ela está ainda mais reduzida, porque muitas vezes a mãe não tem conhecimento de como tudo isso vai acontecer, de todo esse processo. Então, quando ela vai ser contraindicada? Por mulheres com sintomas compatíveis com síndrome gripal, infecção respiratória ou casos confirmados. E a contraindicação é estendida a mulheres com contatos domiciliares de casos de síndrome gripal ou confirmados para o Covid-19. Então, como eu já falei, por que tem a diminuição do estoque? Medo da contaminação. As mães não sabem que o banco de leite ele tem um controle rígido da qualidade da ordenha, da coleta, do processamento, que todo leite doado ele é submetido à pasteurização, seguindo as normas da Anvisa, que ela não precisa sair da sua casa para amamentar. O banco de leite vai levar todo o material na casa dela e após a ordenha ele busca esse material. E que 300 ml do alimento, ele vai sustentar em média de 10 recém-nascidos. Então, olha que pequena quantidade de leite que vai estar sustentando tantas crianças. E como que ela pode fazer essa ordenha? É simples, ela vai lavar a mama apenas com água, secar com uma toalha limpa, para evitar contaminação, é orientado que ela cubra o cabelo com uma touca, com um lenço ou uma toalha. O leite deve ser coletado em um local limpo e tranquilo e depois ele pode ficar no freezer por até 15 dias, que é o tempo em que o banco de leite vai até a casa dela fazer essa busca. Então, essa é uma fala da Adriana, que ela é enfermeira e coordenadora do banco de leite aqui de Presidente Prudente, que eu achei muito bonita e importante. Ela fala assim que o leite materno, ele é fundamental para o restabelecimento da imunidade e fortalecimento do organismo desses bebês como um todo, pois nenhum leite se compara ao materno. Então, nós precisamos frisar a importância da doação, principalmente em momentos como este, porque independente da pandemia, os prematuros eles continuam nascendo e o leite humano oferece vida a esses pequenos. Então, não é porque estamos em pandemia que as crianças não nascem mais. A UTI continua cheia, né, os quartos de relactação continuam cheios e isso precisa acontecer. Então, os inúmeros benefícios da amamentação superam substancialmente os potenciais riscos de doenças associadas ao vírus. Dessa forma, não é mais seguro dar leite infantil em pó. Isso precisa ser desmistificado pelas mães. Às vezes elas ficam com medo de amamentar, não fazem isso e ofertam leite em pó. E como eu já falei para vocês,
A fórmula infantil, ela foi criada para se assemelhar ao leite materno, mas ela não tem as mesmas propriedades fisiológicas dele, então ela não vai trazer todos esses benefícios para a criança. Aqui algumas informações, também publicações recentes, né, importantes, porque tanto o Brasil e o mundo, eles vêm se preocupando com o aleitamento materno. Então, uma publicação lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Especialistas afirmam que o aleitamento materno é seguro durante a pandemia. Olha a Unicef, eles fizeram um guia, Amamentar com Segurança durante a pandemia de Covid-19. O governo de Santa Catarina, eles fizeram uma webconferência que discute estratégias para fortalecer a doação de leite materno. Em Olinda, então, o aleitamento materno ele é fundamental em tempos de pandemia, diz o gerente de Olinda. A Sociedade de Pediatria, aleitamento materno e Covid, o que sabemos até agora? Que foi um guia com perguntas e respostas de fácil entendimento, que uma pessoa leiga, se ela lê, ela vai conseguir entender o que eles estão querendo transmitir de informação. Bem interessante também. E olha essa da Universidade Federal do Piauí. Eles criaram uma cartilha sobre amamentação nos tempos de pandemia. Olha que linda a cartilha deles. Fica aqui, né, a dica para nós, de Presidente Prudente, do Guarujá, acho que nós também conseguimos construir uma cartilha e está ofertando para essas gestantes, para essas puérperas, na estratégia de saúde da família, a nível domiciliar e também nos hospitais. E algo também que eu achei significativo para mostrar para vocês, essa publicação da ONU News, que eles falam que um estudo revela perigos de informações falsas sobre aleitamento materno durante a pandemia. Então, nesse momento que nós estamos vivenciando, existe um boom de informações na mídia, e a gente tem que identificar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é correto, para transmitir as informações. Então, concluindo, os benefícios da amamentação, eles superam os riscos de transmissão do Covid-19. O aleitamento materno é recomendado, sim, mesmo e especialmente neste momento de pandemia. Então, em relação à amamentação e pandemia, eram essas as informações que eu gostaria de estar passando para vocês. E agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha dissertação de mestrado. Só uma pitadinha, porque é algo muito longo, então eu vou estar abordando mais os resultados voltados ao que eu pesquisei no colostro, e se posteriormente tiver uma nova oportunidade, eu posso apresentar ela como um todo. Então, eu dosei o perfil de citocinas inflamatórias no colostro em nutrizes nos extremos da idade reprodutiva. Inicialmente, eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre gestação para que vocês entendam o porquê que eu escolhi os extremos das idades reprodutivas. Então, a gestação ela é o resultado de uma complexa rede de eventos que são regulados por uma variedade de mecanismos e mediadores dos sistemas endócrino, nervoso e imune. Ela é um fenômeno fisiológico que se desenvolve sem intercorrência na maior parte dos casos. Porém, a gestação nos extremos das idades reprodutivas, ela é considerada como de alto risco, sendo definida como aquela nas quais a vida ou a saúde da mãe, e ou do feto, e ou do recém-nascido, tem maiores chances de serem atingidas do que as da média da população considerada. Para o Ministério da Saúde, a adolescência é definida como o período entre a faixa etária de 10 a 24 anos. E nós sabemos que a gestação na adolescência é um problema de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento, porque vai trazer inúmeras repercussões, não só biológicas, mas também sociais. Nós observamos muito no PAP. Os diretores de escola, um dos temas que eles mais solicitam para que a gente desenvolva a educação em saúde é a prevenção da gravidez na adolescência, porque é algo que eles vivenciam diariamente no ambiente escolar. E ela traz repercussões, né, como já foi dito, abandono da escola, isolamento social, instabilidade emocional e união estável precoce. E também para o recém-nascido,
baixo peso ao nascer, risco de restrição de crescimento intrauterino, um Apgar menor que 7 no 5º minuto de vida e o aumento dos partos prematuros. Já a idade materna avançada é aquela acima de 35 anos. Então, nós observamos que as mulheres, elas estão tendo filhos, né, com uma idade um pouco mais avançada, devido à melhoria do controle de natalidade, avanço da tecnologia, casamento tardio, melhoria no nível de educação e também os avanços na atenção à saúde. Só que também ela traz repercussões, como o aumento das chances de pré-eclâmpsia, hemorragia, ruptura prematura de membrana e prematuridade. Então, eu dei essa breve introdução para vocês, para que vocês entendam o porquê que eu escolhi os extremos das idades reprodutivas, porque são gestações de alto risco. Então, falando propriamente do colostro, o colostro ele é a primeira secreção láctea produzida entre o 2º e 3º dia após o parto. E ele contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do neonato. Então, a gente observa muito as mães, quando começam o processo de amamentação, elas falam assim, meu leite é ralinho, ele é transparente, será que ele está sustentando o meu bebê? Está sim, porque olha todos os nutrientes que ele possui, né? Todos os fatores que ele possui. Então, ele tem citocina, ele tem gordura, ele tem imunoglobulina, proteína, leucócito, enfim, uma variedade. E por que eu escolhi as citocinas para dosar? Qual a importância delas? Então, as citocinas, elas são glicoproteínas solúveis, que são sinalizadoras da comunicação intercelular, e elas compartilham diversas funções entre si. E a sua atuação em rede vai resultar numa cascata de efeitos que são envolvidos na regulação da resposta inflamatória, no desenvolvimento e no funcionamento do sistema imune. Então, vocês conseguem entender da importância delas para o sistema imunológico dessa criança? Então, eu dosei apenas 4 citocinas, que são as mais dosadas no colostro e no leite materno como um todo. Eu dosei a IL-1-beta, que no colostro ela tem uma concentração variável, ela vai atuar no mecanismo de defesa da glândula mamária, na produção de imunoglobulina A e de outras citocinas. A IL-6, que tem uma ação pirogênica potente, no colostro ela estimula a resposta de fase aguda, a diferenciação das células B e produção de anticorpos. A IL-8, que participa do desenvolvimento e maturação do intestino. No leite materno, ela tem uma proteção anti-infecciosa e a doenças alérgicas devido à sua ação quimiotática. E está presente em tecidos com homeostase prejudicada, causada por infecção e trauma. E, por fim, o TNF-alfa, que é secretado pelo epitélio e macrófagos do leite materno, tem uma maior concentração no colostro em relação ao leite maduro, e vai estar presente no mecanismo de defesa contra infecções e traumas. Então, na literatura, pouco se sabe sobre o impacto da idade materna na composição imunológica no colostro humano. Como eu falei para vocês, existem vários estudos que pesquisaram as citocinas no colostro, mas não identificando se tem diferença nas puérperas adolescentes e nas com idade materna avançada. Então, qual foi o objetivo? Determinar a concentração dessas citocinas e também eu descrevi as características sociodemográficas maternas, gestacionais e perinatais. Hoje eu vou estar mostrando apenas a concentração de citocinas no colostro. Então, foi um estudo transversal, prospectivo, desenvolvido aqui na maternidade do Hospital Regional de Presidente Prudente. Os sujeitos eram as puérperas, adolescentes com idade materna avançada e seus recém-nascidos, que, mediante um protocolo específico, elas assinavam um termo de consentimento livre e esclarecido. Por que caso elegível? Então, nós só
Colhíamos o leite das puérperas, que estavam entre 37 e 41 semanas e 6 dias, aquelas com sorologia positiva para HIV, sífilis e hepatite, gemelares, malformações fetais, todos esses eram critérios de exclusão, por isso que precisava ser um caso elegível. Então, foram incluídas 314 nutrizes. O N foi muito alto, porque como que a gente coletava esse colostro? De maneira manual, tá? Nós fazíamos ordenha manual, de 48 a 72 horas após o parto, então não tinha sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite. Claro que eu não fiz isso sozinha, eu tive a ajuda de 2 alunos da graduação, um da biomedicina e um da enfermagem, que eles também desenvolveram várias pesquisas em cima deste colostro, foi até o trabalho de conclusão de curso deles. Então, no nosso grupo, olha a diferença entre o N, 117 adolescentes, 158 controle e apenas 39 de idade materna avançada. Então, quando nós sabíamos que tinha uma gestante, que era um caso elegível com idade materna avançada, a gente corria para o hospital para não perder essa amostra de forma alguma. Então, eu já falei para vocês como foi feito a coleta, depois nós armazenávamos no freezer a menos 80. Então, essa é uma foto mostrando, né, a ordenha manual. E as amostras, elas foram dosadas no laboratório da Unesp de Botucatu. Então, em relação aos resultados, então, vocês podem observar que eles foram significativos para IL-1 beta e IL-6, onde elas apareceram em maior concentração nas nutrizes com idade materna avançada, em comparação com as adolescentes, não diferindo do grupo controle. Zambruni e colaboradores, em 2017, afirmaram que variáveis maternas e gestacionais, elas influenciam na composição do colostro e no perfil de citocinas. Então, sempre os nossos resultados da pesquisa, a gente precisa equiparar eles à literatura. Concluindo, os níveis de IL-1 beta e IL-6 aumentado no colostro das nutrizes com idade materna avançada, evidenciados nesse estudo, podem ser benéficos ao recém-nascido. Flutuações dos níveis de citocinas podem comprometer a integridade da barreira da mucosa epitelial e a capacidade das células imunitárias de conter a translocação bacteriana, aumentando assim o risco de infecção. Olha a importância das citocinas do colostro para a criança. E a idade materna, ela influenciou a composição do colostro, e esse fato pode ter ocorrido devido à imaturidade biológica das nutrizes adolescentes. Por que pode ter ocorrido? Como eu falei para vocês anteriormente, não existem estudos que fizeram esse comparativo. Então, nós acreditamos que seja devido à imaturidade biológica delas. Porém, muitos estudos ainda precisam ser publicados, muitas pesquisas para que a gente possa afirmar isso. Então, como eu falei para vocês, deu muito trabalho, foi cansativo. Nós realizamos as coletas de março de 2017 a julho de 2018, então foi mais de um ano, né, de coletas, porém o reconhecimento valeu a pena. Há 2 meses atrás, o meu artigo ele foi publicado na revista Plauson, que é uma revista com qualis A1, que é o sonho de todo pesquisador, publicar numa revista com qualidade. Claro que não adianta nada a gente fazer uma pesquisa e ainda vetar ela precisa ser mostrada para a sociedade, para a comunidade como um todo. Aqui uma publicação também no site da UnoOeste, falando um pouquinho desse trabalho, que o leite materno ele é muito rico em qualquer idade da mulher, e saiu até num jornal local aqui de Presidente Prudente. Meu intuito não é fazer propaganda do jornal, nem dessa rede Prudentão, mas eu coloquei a manchete na íntegra como ela apareceu, para vocês verem a importância. Então, eu acho que a pessoa que titulou o mês de agosto como agosto dourado, mês do aleitamento materno, ela foi muito feliz, porque é isso mesmo, a gente fala que o leite materno, ele é o ouro em formato
em forma líquida, né? Os benefícios que ele traz para essa criança, para a mãe e para a família como um todo é algo incomparável. Ele é a primeira vacina que a criança recebe, então realmente ele é dourado, ele vale ouro. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de participar desse processo. Aqui é uma foto minha amamentando a minha bebê e eu acho que o olhar dela diz tudo, né? Eu nem preciso explicar nada mais para vocês. E hoje ela aqui com 4 anos, saudável, feliz e super inteligente. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando essas informações com vocês. Espero que sejam esclarecedoras e fiquem à vontade para o esclarecimento de dúvidas. Boa noite. Obrigada, professora Denise. Vamos deixar as perguntas para o final, acho que seria mais fácil. Agora a gente poderia passar a palavra para a doutora Carolina, por favor. Bom, inicialmente queria agradecer o convite no nome da Nayara, né, e de toda a Liga, tanto do Guarujá quanto de Prudente. Queria parabenizar a apresentação, né, da Denise, uma linda apresentação e todo o trabalho envolvendo. Eu acho que a gente precisa não só divulgar todos os benefícios do aleitamento, mas também fazer mais pesquisas e contribuir para as evidências em relação ao aleitamento. Então, só parabenizar toda a trajetória dela e a apresentação. Aqui vão ter algumas coisas que a Denise já apontou, mas a ideia da minha apresentação é mostrar que, para além dos benefícios biológicos, afetivos, financeiros, das recomendações e tudo que é extremamente importante para o profissional de saúde saber, né, e também atuar na atenção primária, saúde, na estratégia de saúde da família, trazer também uma dimensão dos grandes desafios, porque apesar do aleitamento materno, a gente já, né, ter bastantes informações, divulgação dos benefícios dele, a gente ainda tem taxas de aleitamento materno muito baixas, né, então entender um pouco todo esse contexto que está relacionado ao aleitamento materno. E eu começo nesse sentido, mostrando um pouco um histórico que é interessante, que nem todo mundo tem acesso, mostrando que por mais que agora a gente saiba que o aleitamento materno é a principal alimentação para a criança e para o recém-nascido lactente, isso na história nossa da humanidade, ela teve muitos altos e baixos, né? Para começar, por exemplo, antes aí do século XIX, vamos dizer assim, existia um hábito muito grande na Idade Média, na época do descobrimento, uma época muito grande de fortalecer uma prática chamada de amas de leite, desde a Europa, onde as damas da sociedade, elas não amamentavam naturalmente seus filhos e tinham as profissionais que amamentavam, as amas de leite, que eram mulheres mais pobres, né, da sociedade, porque naquele momento, naquele contexto social, amamentar era algo que tinha uma menor valia, era menos prestigiado, né, era como, enfim, tirava o status da sociedade, né, então mulheres da alta sociedade não tinha, a conotação dessa prática do aleitamento não era socialmente bem vistas, isso se atribuía, se dava às amas de leite. Quando os portugueses chegam para o Brasil, no Brasil, e eles veem as indígenas amamentando, reforça esse preconceito, as mulheres que olha como isso daí é primitivo, né, e no Brasil a prática de amas de leite, em vez de mulheres em classes econômicas mais pobres, eram pelas mães negras, né, as escravas amas de leite, né, e isso muda num tempo relativamente
mais recente da história, onde há uma intensificação da medicina higienista e o nascimento da puericultura, que se fortalece tanto na Europa quanto depois vem linhas francesas para o Brasil, no século XIX, no século XX, tentando diminuir a mortalidade infantil. Então, dentro de altos índices de mortalidade infantil que se tinha na época, a estratégia, pensando no futuro da nação, no fortalecimento das nações, em pura época aí de reforma industrial e tudo, se deu na medicina muito pela intensificação aí da puericultura e o fortalecimento, então, olha, tem que se diminuir as práticas de ama de leite ou regulamentar as práticas de ama de leite e estimular a mãe a amamentar, né? Então, isso vão ver que é relativamente recente, né? E aí se valoriza o leite, o aleitamento materno nesse momento. Depois isso volta a ter uma nova, aí novo desafio, o aleitamento materno volta a cair com a forte indústria do leite em pó, que tem uma força muito importante mercadológica, e ela entra nas práticas de saúde, inclusive na prática pediátrica, médica, com o discurso de diminuir a desnutrição infantil. Então, muitas crianças que nasceram aí em 1940, 1970, eu fui uma pessoa que nasceu na década de 70 e tinha uma recomendação, assim, também para complementar o leite, tudo isso era uma prática que muitos pediatras falavam num discurso para diminuir a desnutrição infantil, né? O que aconteceu é que estudos no final da década de 70 e 80, importantíssimos aí, epidemiológicos, mostraram que nos países onde se aumentava o leite em pó, as crianças tinham muito mais diarreia e doenças respiratórias, morriam mais de pneumonia e de quadros de diarreia, ao contrário do que se dizia aí, essa grande indústria do leite. E a OMS, então, ela resgata isso, e aí também muda muito a recomendação das práticas pediátricas nas décadas, a partir de 1980 para cá, e com todas as políticas para fortalecer o aleitamento materno, algumas que a própria professora Denise comentou, né? Então, rapidamente começa a minha fala dizendo que, por mais que nós temos conhecimento científico muito bem estruturados agora, né, evidências científicas desde a década de 70, 80 para cá, dos benefícios, e ainda avançando com a pesquisa linda da Denise, essas práticas ainda trazem grandes desafios para nós, profissionais de saúde, porque a gente ainda tem taxas baixas, nós temos desafios novos, por exemplo, como a Covid, que interfere tanto no banco de aleitamento, quanto, por exemplo, nas mães com medos, né, e que a gente vê na própria história que teve movimentos de ida e vinda do aleitamento materno, né. Então, um pouco assim, como se abordar o aleitamento materno na atenção primária à saúde, foi o tema um pouco que me foi solicitado. Eu acho que a gente tem que pensar, sobretudo, em 3 frentes importantes. Assim, a gente está muito bem embasado em informação com evidência científica, né? Então, acho que isso já dá mais confiança a essa mulher, essa mãe, essa família, a esse profissional de saúde que pode estar sendo treinado, capacitado, toda a equipe da atenção primária à saúde, né? Depois, alguns passos importantes já bem estabelecidos, que eu vou passar aqui, e, sobretudo, eu vou finalizar minha fala falando um pouco desse entendimento mais amplo dessa mãe, dessa família, né? Por que a taxa não é tão alta assim em muitos locais, né? Sendo que o leite é tão maravilhoso, é mais barato, é uma experiência única e incrível, né? Então, a gente tem que entender isso de forma mais ampla, né? Que já foi falado pela Denise, só lembrar que a recomendação da OMS e do Ministério da Saúde é exclusiva até 6 meses e complementado pelo menos até os 2 anos, né?
a Associação Pediátrica Americana, ela recomenda também exclusivo até os 6 meses e complementado até 1 ano ou mais, até quando a mãe ou o lactente desejar parar. Então, tem essa diferença um pouco a partir de 1 ano, mas os dois trazem informações importantes, que é a taxa de ser exclusivo até os 6 meses, né? Dizendo que o leite, ele tem todas as propriedades adequadas aí para a criança, e ele tem uma composição dinâmica, e isso é positivo, né? O leite de vaca em pó, o leite artificial, ele tem um paladar único, então a criança ela não desenvolve ao longo dos 6 meses uma palatabilidade, né? E isso já tem estudos mostrando que interfere na aceitação do início da introdução alimentar desse lactente a partir dos 6 meses, né? Então, quando uma criança, ela recebe apenas um sabor, né, isso é totalmente diferente da criança que recebe o leite materno, porque a mãe que ela comeu uma feijoada e comeu um frango com milho, ele vai ter as propriedades nutricionais importantes, mas vão ter sabores diferentes. Então, essa criança ela vai provar o adocicado, o amargo, mas ela vai ter essa dinâmica aí em termos de sabores, né? Também tem variabilidades importantes, por exemplo, como a idade gestacional, o próprio trabalho da Denise traz isso, qual é a hora do dia, a gente tem um ciclo circadiano, né? O início e o fim da mamada, vou falar um pouco sobre isso, o leite colosso, o leite de transição, o leite maduro, enfim, ele tem variabilidades, a gente vê isso, por exemplo, aquela mulher que tira o leite, ele tem às vezes tons aí um pouco mais pro amarelo, um pouco esverdeado, verdinho, e ele tem essas composições, ele é muito dinâmico, né, e isso é extremamente benéfico, né. Aqui rapidamente dizendo que as diferenças que a Denise já colocou extrapolam a questão nutricional, né, então a gente tem sim questões nutricionais muito diferentes, inclusive diminuindo o risco de processos alérgicos, porque as proteínas são distintas, a quantidade é distinta, então o leite de vácuo em pó tem realmente uma sobrecarga de algumas proteínas que sobrecarregam o rim, entre outras coisas. Além dessas questões nutricionais, tem e de afeto financeiro, né, e hormonal, tem uma questão também imunológica muito importante, né? Pelo leite materno a gente tem componentes, tem componentes imunológicos que são extremamente importantes para a defesa e proteção aí dessa criança contra a infecção. Por isso que os estudos são muito bem feitos, da OMS, depois todos que vieram da década de 80, mostra claramente que a criança tem muito menos doença infecciosa, e a gente já avançou, tendo também doenças, tanto transmissíveis, quanto também as crônicas não transmissíveis, tanto na fase infantil quanto na fase adulta, né. Eu não vou me ater tanto aqui, que a Denise já falou, mas o colosso seria esse primeiro leite, né, quando vem a descida do leite, e ele tem uma maior concentração proteica do que de gordura, ele é extremamente importante, ele tem muitos elementos de defesa, por exemplo, tem a imunoglobulina A, assim, em altas concentrações, né, e ele é um leite extremamente importante para essa fase aí da mudança, né, da vida intrauterina para extrauterina, do feto para o recém-nascido, esse início da vida do recém-nascido, né. Entre esse colostro vai aí até o 7º dia, depois entra aí no leite de transição para o leite maduro, que é um leite que ele vai ter sim aí
uma importante quantidade de gordura numa composição diferente do leite de vaca, né? Então, se a gente tem, por exemplo, 40% da caseína, no leite de vaca tem 80%, né? Então, é uma sobrecarga muito grande, isso realmente tem uma sobrecarga importante, renal e um prejuízo aí para a criança. Então, nós temos tanto no aspecto nutricional, com proteínas extremamente importantes, quanto aspectos imunológicos, né? E, além disso, de desenvolvimento. Então, já está muito comprovado, assim, que a própria construção cognitiva, do próprio desenvolvimento do sistema nervoso central tem muita influência nessa alimentação aí inicial pelo leite materno, né? E muitos estudos já avançam, assim, então estudos, como falei, desde a década de 1980, trazendo que o leite materno dá menos diarreia, menos pneumonia em criança, mas tem um estudo importante que saiu no Pediatrics, não lembro o ano, depois eu passo para vocês, eu acabei não colocando aqui, mas um estudo relativamente recente, comprovando, assim, já uma coletânea, assim, de evidências que se tem na literatura, desde, assim, otite média aguda, infecção do trato respiratório, de asma, de bronquiolite pelo vírus essencial respiratório, de doenças alérgicas como a dermatite atópica, gastroenterite, doença intestinal inflamatória, obesidade, doença celíaca, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, inclusive leucemia, né? Então, são diversas doenças da qual já se está comprovadamente mostrado, seja uma diminuição do risco dessas doenças com o aleitamento materno, ou exclusivo ou aleitamento materno, aí dos primeiros meses, né? Então, diversas doenças, por exemplo, aqui, né? Quer dizer assim, a asma, você tem 40% menos riscos, tá? De ter asma se a criança amamenta por mais de 3 meses, numa família com história de atopia, e numa família sem história de atopia tem menos 26% de chances. Então, isso, assim, todas as outras doenças aqui citadas, otite média aguda, otite média recorrente, olha, o risco 77%, mas isso é muito, né? Doença do trato respiratório, né? Então, a gente muita gente foca nessa coisa, inclusive as mães, por isso que é importante, muito no aspecto nutricional, né? A criança chora, tá com fome, não tá com fome, fica muito, tá gordinha, não tá, é assim, normal. E tem uma dimensão, assim, muito mais ampla, mesmo biológica, né, sem dizer as outras questões emocionais, enfim, afetivas, que estão envolvendo. A gente, aqui, ó, 64% a menos de doença de gastroenterites, né, obesidade, enfim, são várias doenças aí, já comprovadamente, que você diminui o risco com o aleitamento materno em comparação ao não aleitamento. Aqui a Denise já falou, os benefícios não são só para a criança, também para a mãe, prevenção de câncer mamário, economia, entre outros. E a Unicef, ela traça alguns passos para o sucesso do aleitamento materno, né? Então, tem os 10 passos para o sucesso. Então, o primeiro é ter uma norma escrita sobre o aleitamento que deveria ser rotineiramente transmitida a toda a equipe aos cuidados de saúde. Então, acho que dentro da Liga, e vocês que estão nas unidades de estratégia de saúde da família, isso é muito importante, seja onde vocês estão, seja no hospital ou na atenção primária à saúde, ter normas sobre isso escrita e se falar e se transmitir isso para a equipe, isso fortalece muito o sucesso do aleitamento materno,
para as pessoas, para os profissionais transmitirem isso para os usuários, né? Treinar toda a equipe dos cuidados de saúde, capacitando-a para implementar essa norma, né? O passo 3, informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do aleitamento materno, né? Então, isso começa um trabalho de formiguinha que começa desde o pré-natal. Então, tem muitas mulheres ainda que chegam e a primeira orientação que elas vão ter disso é com a equipe da enfermagem no pós-parto, né? E aí esse momento é tão intenso, tão delicado, tão novo, né, para aquela puérpera, que às vezes pode ser muito, né, então é um trabalho que tem que começar antes, tem que começar desde o pré-natal, né, ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento, então isso já é algo bem regulamentado e é importante, isso foi um passo que a gente já evoluiu muito nas maternidades. Eu lembro, quando eu era aluna, isso era algo que não era tão rotineiro, isso já foi desde iniciativas de políticas de Hospital Amigo da Criança, e tudo já tem, mas isso é importante nós profissionais de saúde estarem vigilantes, atentos para esse cuidado, né? Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos. Então, aquela mãe que não está em alojamento conjunto, ou se tiver qualquer coisa, um suporte após, aquelas primeiras visitas que a gente tiver na estratégia de saúde da família, aquelas primeiras visitas do recém-nascido, dessa mãe, é muito importante, porque apesar, às vezes, a técnica, quando a criança nasce, ela ainda está na fase de colostro, às vezes a criança tem uma boa pega e dá tudo certo, mas, assim, tudo muda depois, sobretudo depois da primeira semana. Primeiro que muitas crianças, às vezes, acabam lesionando um mamilo, então a mãe sente dor, né? Isso pode acontecer. Isso é muito frequente, isso não é exceção, costuma ser quase a regra. Quando vem a descida do leite, quando ele desce lá vem as mamas ficam muito túrgidas, sobretudo as mulheres que têm mamas mais volumosas, a criança na hora de abocanhar, ao invés de pegar toda a auréola, ela pega só o bico, machuca, empedra, a mãe sente dor, às vezes tem tremores, então assim, é um momento ali onde ela precisa ser muito amparada, né, então é muito importante esse acolhimento, esse acompanhamento muito precoce nos primeiros dias, tanto que meu colega pediatra, ele brincava, falava que todas as campanhas de amamentação que se tem são de crianças um pouco maiorzinhas, né, você não tem uma mãe sorrindo, amamentando no peito com 3, 4, 5 dias, 7 dias, porque são muitas coisas, né, é o parto, essa fase, né, mais inicial, é a descida do leite, é pegar a técnica, então é um momento muito mais delicado até chegar ali a uma sintonia da mãe com o bebê em relação à amamentação. Para muitas mulheres, o início da amamentação dói, mesmo sem fissura, isso é algo que pouca gente fala, né, porque há uma dor ali na descida do leite pelos ductos, né, isso não necessariamente, tem a dor patológica da fissura, que é uma dor mais intensa, latejante, tem aquela descida que às vezes a mulher sente como um formigamento, toda vez que a criança abocanha, e isso vai passando ao longo do tempo até isso entrar numa harmonia, e esse processo é nós, profissionais da saúde, que temos que estar junto com essa mulher, senão ela realmente abandona aí a amamentação, né. Não dar aos recém-nascidos nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser que tal procedimento seja indicado ao médico, se não tem indicação, assim, nenhuma, como a Denise já apontou,
e nós que moramos aqui, vocês também, presidente Prudente, cidades muito quentes, essa coisa, mas está calor, uma aguinha, não, nem água. O leite materno não dá só nutrientes, e além de elementos imunológicos, mas dá a água necessária para hidratar essa criança. Se a criança está com diarreia, sem desidratação, que precisa de reposição volêmica, o próprio leite materno, ele é suficiente também. Então, não é mesmo para introduzir nenhum alimento. Praticar o alojamento conjunto, permitir que as mães e bebê permaneçam juntos, né? Encorajar o aleitamento sobre livre demanda, isso é uma outra coisa importante. A formação pediátrica mais antiga punha limite de 3 em 3 horas, acorda e tal, e realmente a gente, tirando o recém-nascido, todos, né, nos primeiros 28 dias, onde o recém-nascido ele tem ainda uma imaturidade ainda do sistema neurológico e todo o ciclo de cair a glicose, sentir fome, chorar. Então, às vezes, a criança na hipoglicemia, o recém-nascido, nos primeiros dias, sobretudo, mas o recém-nascido, na hipoglicemia, ele tem sono, tá? Então, ele pode não chorar e pedir leite, mas depois dos 28 dias, isso não acontece, né? Se tinha aquela prática de acorda e ver, tem que ser marcado, tinha mães que tem aplicativos, a hora que amamenta e tal. Há realmente uma tendência a respeitar o aleitamento, a livre demanda, mas lógico a gente tem que ter um olhar aí muito atento em relação se esse aleitamento está sendo da forma adequada, se os 2 leites estão sendo, o primeiro leite, o segundo leite, já vou falar mais sobre isso, porque estando um aleitamento adequado, a livre demanda realmente é o mais indicado, né? Não dar bicos artificiais, chupetas às crianças que estão amamentadas ao seio, encorajar o estabelecimento de grupos de apoio ao aleitamento, para onde as mães deverão ser encaminhadas, né, em ocasião de alta ou ambulatório. Então, esses são 10 passos que a Unicef traz, e aqui resgatando alguns deles, né? Então, assim, a orientação tem que começar antes, né? Isso é muito importante, e, inclusive, identificar quais são as redes de apoio dessa mulher, porque é muito complicado quando essa mulher chega na família, às vezes com ajuda de avós que foram orientadas a dar leite artificial quando elas foram mães, né? E a criança chora de hora em hora a cada 2 horas, e isso é normal do recém-nascido, chorar no início, de 2 em 2 horas, de hora e meia, e aí vem lá o parceiro, olha, tá chorando muito, esse leite tá fraco e tal. Se essa mulher se sentir sozinha, ela precisa ser muito acolhida, ser orientada, ela ver a rede de apoio e apoiar essa dinâmica aí, inclusive chamando o parceiro, né, agora que a gente faz também o pré-natal do parceiro, chamando às vezes a família para dar suporte a essa mulher, né. Agora é muito desafiador em tempos de pandemia, né, muito desafiador, então me preocupa muito as taxas aí de aleitamento, se a gente já está tendo, inclusive, prejuízos do próprio pré-natal, da vacinação de rotina, tudo, mas é algo que, de qualquer forma, que fique, né, para nós profissionais de saúde, da importância disso. Esse início precoce da amamentação é muito importante, né, a livre demanda, esvaziar. Uma coisa muito importante que tem que ser verificada, porque senão as mães não aguentam, e realmente a criança também vai ter os prejuízos, tanto para a mãe quanto para a criança, é que todo o leite tem que ser esvaziado da mãe, né, porque depois que chega no leite maduro, você tem uma primeira fase do leite em que ele é importante, cheio de proteína, mas ele é um pouco mais líquido, tá? E um leite um pouco mais gorduroso, por isso que a gente viu também diferentes tons do leite, porque ele difere a composição conforme se for essa primeira saída do leite ou o leite posterior que a gente fala. E o leite posterior,
ele tem uma grande quantidade de gordura, e ele é aquele que a criança toma e dá aquela saciedade, olha, agora, e ela consegue ficar 2, 3 horas esperando para a próxima mamada, né? Ela está aqui com uma bebê querendo mamar, está bem no tema E tem algumas mães que ou trocam, tem algumas mães que ou elas trocam a mama antes dela esvaziar, então essa criança ela fica só com o primeiro leite, e ela pode, ela pode depois de pouco tempo sentir fome, né? Ou tem aquelas crianças muito sonolentas que põem, né, porque elas estão em plena fase oral, começam a amamentar e elas começam a dormir. E ela também pega só essa fase, esse leite anterior. E aí a mãe chega na consulta e fala assim, olha, eu não aguento, porque ela mama de hora em hora, eu não aguento, né? Então, às vezes, tem que corrigir não só a questão da técnica da auréola, de evitar fissuras, mas também se essa criança está esvaziando mesmo, né, está sugando todo, tanto o leite anterior quanto o posterior. Uma forma de fazer isso é você começar, então, se ela amamentou a mama direita, na outra ela começa com a direita, depois vai para a esquerda, mas não tem regra, a gente tem que ver mulher por mulher e ver se está esvaziando ou não. Então, às vezes, são algumas dicas que mudam a vida dessa mulher e dessa criança, né? E suporte à família, gente. Eu vou contar uma história que eu vivi, né, no consultório de pediatria, super entusiasta do leite materno, como todos nós aqui somos, né, e sempre falando bem que o leite é o mais importante, tudo. Atendia mulheres em situação de vulnerabilidade, adolescentes grávidas num abrigo, né, na região de alta vulnerabilidade lá em São Paulo, e peguei uma mãe adolescente que já conversei com ela no pré-natal, eu como pediatra, não estava, mas ela já tinha passado comigo numa fase anterior ao nascimento dessa criança, falei do aleitamento materno, e aí ela me chega nas consultas depois do nascimento, e aí, amamentou, porque o leite é importante, amamentar, e ela sempre falava que amamentava, e a criança não estava ganhando peso, né? Mas como é que você amamenta? Eu dou o peito, assim, assim, assim. Ela falava tudo que eu tinha falado, estava tudo certinho, mas essa criança não estava tendo o ganho de peso esperado para uma criança saudável, apesar de ser de mãe adolescente, mas eutrófico, a mãe, o bebê e tudo. A ponto de, cheguei a falar assim, então me mostra como que ela está amamentando, pesei o peso de fralda antes e depois, e estava tudo ok, a técnica, fazia consultas assim, de anão, para entender, a ponto de, inclusive, eu pedir, começar a fazer uma investigação nessa criança, porque ela não estava ganhando peso. E aí veio a mulher do abrigo, da qual essa adolescente morar, a responsável pelo abrigo, pediu para conversar comigo, falando que ela não amamentava, que ela não gostava de amamentar, ela não se sentia bem, ela falava que os seios dela era para o namorado, e que ela não queria que os seios ficassem caídos, e ela não dava peito para a criança passava fome. E a partir daí, assim, foi um caso que me marcou muito, porque eu percebi o quanto eu não captei esse universo dela, né? Então, eu falei com todo esse entusiasmo que nós temos, aleitamento e tal, e eu não dei espaço de escuta para saber se, de repente, ela tinha vontade de amamentar, o que ela sentia sobre isso, se ela gostava ou não, até para poder trabalhar sobre isso, né? De repente, poderia ter muito mais sucesso. Então, isso me fez mudar radicalmente, não o meu entusiasmo pelo aleitamento materno, mas minha abordagem. Acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar com uma mulher é: o que você pensa sobre isso?
que aí a partir do universo dela, das crenças, dos valores que ela vai ter, do contexto que ela vai ter, a gente vai, olha, mas... e aí a gente trazer informações, né? Então, acho que esse caso me marcou muito, porque aí eu tive que entrar com leite de fórmula, a criança, assim, começou a ganhar peso, e ela passou fome, né, e a gente não conseguiu enxergar isso, eu não consegui enxergar isso, enfim, a gente tem que olhar esse contexto mais amplo, porque nós estamos trabalhando com seres humanos, e é isso que eu mostrei, né, comecei a slide falando da história, quer dizer, assim, a amamentação, por mais que ela é tudo isso de maravilhoso, ela é significada pelas mulheres de formas distintas. Para mim é a coisa mais importante, mais prazerosa, gratificante. Eu amamento nos últimos 3 anos, eu emendei uma filha na outra e fiquei amamentando a primeira e agora a segunda. Mas tem mulheres que sentem diferente, e a gente tem que entender, inclusive para dar suporte, de repente mostrar outros lados que talvez ela não saiba, né? Outro apoio muito importante que a gente tem que dar é a mulher trabalhadora, né? Assim, esse retorno ao trabalho é muito difícil e a gente precisa não só, então, os primeiros dias, então tem esse apoio antes do nascimento, que é fundamental, tem esse apoio após o nascimento, as primeiras semanas é fundamental, até isso ficar bem tranquilo, e essa rede de apoio dessa mulher, e o retorno ao trabalho, é outro momento muito tenso que a gente precisa dar muito suporte a essa mulher, né? Então, orientar a ordenha manual e bomba, isso tem mulheres que conseguem fazer com muita facilidade, outras que têm muita dificuldade, tem mulheres que amamentam muito bem, mas têm dificuldade na ordenha, mesmo manual, mesmo com bomba manual ou não, e como fazer isso, todas as questões de higiene, que você consegue armazenar na geladeira ou no freezer, é muito importante todo esse suporte que a gente tem que dar, né, e mostrar para as mulheres, às vezes, as leis trabalhistas, às vezes elas desconhecem, né, a gente tem também, a gente pode conseguir aquela licença amamentação por mais 15 dias, né? Então, são suportes que nós também temos que orientar, né? Orientar também o armazenamento, preferencialmente em vidro ou em plástico sem o bisfenol A, né? Que tem uma substância que altera aí a composição do leite, com hormônios que podem fazer mal para a criança. E é isso, gente. Queria agradecer ao convite. E minha fala vai mais nesse sentido da gente pensar como um todo. Acho que tem as questões biológicas, que isso é algo que já vem avançando cientificamente, mas acho que tem um contexto do ser humano mais amplo, que a gente também tem que olhar, que vai se repercutir aí na amamentação. Obrigada pelo convite. Queria agradecer a apresentação da doutora Carolina e da doutora Denise também. Muito obrigada por estar esclarecendo, apresentando novos dados que a gente sempre está aprendendo, né? Ana, a gente vai abrir agora para a pergunta? Vamos sim, obrigada tanto pela apresentação da doutora Denise quanto da doutora Carolina. Eu acho que a gente aprendeu muito nessa aula. Alguma dúvida? Pode mandar pelo chat ou abrir o microfone, tá bom, pessoal? Eu só queria lembrar os membros da Liga da Saúde da Família de Presente Prudente, que é para colocar um okzinho para a gente contabilizar a presença. E a Liga de Guarujá, acho que me mandou o link, né, para os ligantes. Né, Nayara? Nenhuma dúvida, gente? Eu posso fazer uma pergunta?
Doutora, e a Denise também, que já trabalham, né, no PAP, na atenção primária, tudo. Vocês acreditam que ainda tem falha, né, igual a senhora apresentou os 10 mandamentos, de a gente conseguir realmente estar incentivando e mostrando os benefícios para as mães na atenção? Que será que se não soubesse um pouco melhor e entender, igual a doutora Carolina falou do caso do adolescente, né? Não seria, teria um número maior de pessoas amamentando? Eu já passo a palavra para a Denise. O que eu acho, assim, de um modo geral, todas as contatos que eu tive na atenção, na estratégia, em diversos momentos, isso é algo que é muito prestigiado, assim, né, para os profissionais, muito, inclusive os ACS também têm esse olhar atento. Então, acho que não há uma lacuna nesse sentido de não ser orientado, né, ou, de um modo geral, acho que a lacuna não está tanto aí. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter, minha fala foi um pouco nesse sentido, achar que da informação isso vai mudar, ou que a informação vai mudar a conduta, ou vai ser suficiente para que essa amamentação seja com sucesso. Então, essa mulher precisa, sim, de informação correta, precisa de informação baseada em evidência. Acho que essa passagem de informação, ela, de um modo geral, ela acontece. Mas há um contexto mais amplo que, às vezes, está envolvido nesse insucesso da amamentação. Seja a falta de rede de apoio, seja um parceiro não compreensivo, seja, às vezes, uma questão geracional, às vezes, com avós, seja, às vezes, o esgotamento dessa mulher, ou, por exemplo, uma má compreensão de uma informação nossa. Então, às vezes, a gente dá a informação certa. Pega, tá certo, é assim. Só que aí ela tá mamando de hora em hora, essa mulher não aguenta, e às vezes a questão são... Então, é uma somatória de fatores que a gente tem que tentar olhar essa mulher como um todo, né? E o que, às vezes, as lacunas não dá informação, às vezes, conseguir estar muito perto nesses momentos de mais tensão, que é quando desce o leite, é quando essa mulher sente dor, às vezes ela está com a fissura no fim de semana, e aí vem o marido e fala assim, vai, então dá o leite, porque tá chorando, e essa mulher fica sozinha, né, e às vezes ela tá vivendo o blue materno, que é aquela coisa do hormônio no puerpério, uma fase que para algumas mulheres é muito difícil. Então, assim, tem mulheres que vai de forma mais lisa, com orientação, segura a onda, mas algumas precisariam de um acompanhamento mais de perto, e às vezes a estratégia não dá conta. Tá? E qual que é o risco também de nós profissionais da saúde, quando eu falo, eu dei orientação, não amamentou, não foi porque eu não dei. A gente culpabilizar essa mulher, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Como se o insucesso é falha dela. Tem mulheres que chegam, assim, culpabilíssimas, assim, sofrendo com a falha, né? A gente tem que tomar cuidado como a gente abordar nesse sentido. Eu quero ouvir também a Denise, que ela tem uma vasta experiência, assim, queria saber a experiência dela. Eu concordo com a doutora Carolina, eu acho que a rede de apoio é fundamental para que esse processo ele aconteça realmente de forma satisfatória. Como ela comentou também, na literatura é tudo muito bonito, tudo muito lindo, as fotos que a gente vê parece ser muito fácil, mas não é. Eu mesmo, por experiência própria, tive inúmeras dificuldades para amamentar minha filha. E eu só não desisti por conta do meu apoio familiar e por toda a bagagem de conhecimento que para mim era um sonho e era inaceitável não amamentar. Como uma enfermeira obstetra que trabalhou 4 anos em maternidade, que fez mestrado em relação a isso, não vai amamentar. Então, talvez essa culpa que eu atribuía a mim dificultava esse processo, porque o psicológico também influencia nisso tudo. E como a doutora colocou, então a equipe interdisciplinar nesse processo é fundamental. Muitas vezes na enfermaria de ginecologia e obstetrícia, elas não estavam conseguindo amamentar. A gente solicitava o apoio do psicólogo, era 10 minutos que a psicóloga conversava com aquela puérpera, assim, um tempinho depois ela já conseguia, porque ela ficava mais calma. Então é todo um processo envolvido. As orientações, elas são feitas, mas eu acho que muitas vezes elas precisavam ser mais rotineiras.
né? Às vezes a gente pensa assim, lá na estratégia de saúde da família, se durante o pré-natal dela eu orientar apenas uma vez da importância da amamentação é suficiente, pronto, ela já está orientada. Não, então acho que a gente tem que insistir cada vez mais, falar desses benefícios, reverter a questão do custo, né? Porque muitas não têm condição financeira para ofertar um leite com qualidade, porque como eu já disse, nenhum se equipara ao leite materno. Então, todo esse processo tem que ser visto como um todo mesmo, de maneira holística, né? Então, às vezes a culpa não é dela, é culpa da família que vem influenciando, ou do parceiro, que é essa história que a doutora colocou, eu também acabei vivenciando muito esse processo, tanto nas ESFs a gente vê, e também no hospital. Não sei se foi mais compreensivo. E para complementar, né, a mulher, para também ter o leite, ela precisa, como a Denise falou, ela precisa descansar, precisa dormir. Ela precisa beber água, porque senão, né, você precisa ter leite, você precisa beber água, né, e ela tem que estar com a cuca boa, tem que estar em paz. Então, quando ela não consegue no começo, ou está aflita, ou está com medo, ou não tem rede de apoio, a cabeça trava, e se ela está angustiada, se ela não bebe água, ela não está dormindo, porque então são vários fatores, sabe? Então não basta a gente falar, o leite é bom, sabe? Então a gente tem que realmente compreender de forma singular. Então, se por mais que o leite é bom de forma universal, e a gente tem que tomar cuidado, ver se nossa informação está sendo de forma massificada, se a gente está conseguindo entender esse universo de forma singular daquela mulher. Né? E outra pergunta que foi falada aqui, qual é o tempo mínimo? Juliane, não tem, assim, você tem que ver se esvaziou a primeira e segunda parte do leite, assim, né? Não sei... Então, por exemplo, tem crianças que em 5, 7 minutos, aqueles glutão, eles esvaziam leite e mamou, e está satisfeito. Tem criança que às vezes é meia hora na mamada, né? Não sei se é isso que você perguntou, se é o tempo ou o intervalo. Se for o tempo, a gente tem que ver o tempo suficiente dela conseguir pegar a primeira parte, a segunda parte do leite, se sentir saciada e parar. Tá? Agora, para aquela criança que o tempo dela é 30 minutos e ela mamou 5 e dormiu, talvez não é o tempo ideal 5. Então, são tudo coisas que a gente tem que analisar, né? Não sei se a Denise quer complementar. Antigamente, a gente seguia-se muito protocolo, né? A criança tem que ficar 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro, porque senão vai ser insuficiente, ela não vai receber todos os nutrientes necessários. Então, hoje a gente já tem essa visão que cada puérpera é de um jeito e cada bebê também, porque senão a mulher fica com aquilo na cabeça, igual a doutora comentou, que tem até aplicativos hoje em dia, tem mulheres que chegam com agendinhas lá na ESF, do horário de cada mamada, do tempo que a criança ficou, e mostra pra gente, tá certo, tá errado? Então não tem certo e errado, a gente tem que ver se essa criança tá ganhando peso, se ela tá evacuando, se ela tá fazendo xixi, se a mama dessa mãe tá íntegra, o processo ele está de maneira correta. Tem uma pergunta aqui no chat. Obrigada, viu? Pelas informações. A saber, assim, mais o tempo, não o tempo da mamada, mas o tempo em que o bebê precisa fazer uso do leite materno. A gente sabe que é mais ou menos 6 meses que é só o leite materno. Pelo menos eu acho que é isso. E assim, após esse tempo em que são inseridos outros alimentos no cardápio alimentar do bebê, quanto tempo ele ainda tem que continuar recebendo leite? O indicado é até os 2 anos de vida, mas isso também é relativo, né? Tem mulheres que acabam amamentando por mais tempo e outras por menos tempo. O ideal é que ele seja exclusivo até os 6 meses de vida e, se possível, mantido até os 2 anos. Ou esse processo de interromper
vai da mãe e da criança. Muitas vezes é a criança que não quer mais, que determina, ou a mãe, que também determina quando isso vai, né, ela já está exausta, já foram anos, ela precisa retornar às atividades dela, e esse processo não vai mais acontecer. Então, não é sempre nenhum nem outro, tem que ser ambos. Pode complementar, doutora, se a senhora achar necessário. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente acaba respeitando um pouco esse processo, a recomendação geral é 2 anos, mas acho que tem um movimento aí desse binômio mãe e criança, assim, né? E se for mais, é ótimo. Se de repente passou 1 ano e meio, às vezes a criança que larga, acho que isso também tem que ser respeitado. Agora, o aleitamento exclusivo faz muita diferença. Então, assim, esse tempo de 6 meses, isso é muito, isso já, com muita evidência, tem que ser quanto mais batalhado para conseguir, né? Isso tem que ser respeitado. Estou vendo a pergunta do Everton. As autoridades de saúde, pesquisadores em países de alta renda, parecem negligenciar a amamentação até tal ponto que a maioria dos países são incapazes de relatar. Everton, eu desconheço, assim, vou ser sincera, não sei se depois até vou ler essa reportagem. O que a gente sabe que a taxa de amamentação varia por renda e escolaridade, não só entre países, até no próprio Brasil, que é um continente, assim. Então, você tem baixa amamentação, às vezes, em comunidades carentes, e às vezes em comunidades de alta renda e escolaridade também. De certa forma, houve um resgate muito importante, sobretudo nas cidades e nos grandes centros urbanos, por mulheres de alta renda, que buscam uma vida mais saudável, que buscam um parto mais humanizado, e que tem aí a amamentação como um grande pilar. Houve uma certa estímulo forte desse segmento aí, mas a gente não sabe até que ponto populacional, o quanto isso impacta na taxa de amamentação na população, porque ainda é vamos dizer, uma certa população privilegiada, assim, né? Então, de certa forma, a gente vê, sim, grande variabilidade da taxa de amamentação, e ainda muito aquém do esperado, muito aquém, de tantos países desenvolvidos com desenvolvimento. Mas, se você quiser falar um pouco mais desse artigo, eu desconheço, assim, em relação a negligenciar dados, né, ou a política de amamentação. Boa noite, Carol. Boa noite, professora Denise. Parabéns pela palestra. Eu peguei o final, que eu estava em outra reunião. Parabéns, Ana Beatriz, Nayara. Em nome de vocês, eu faço o voto, parabenizar as ligas. Então, na verdade, eu estava lendo o último relatório da Lancet de 2016, de amamentação, né? E ele fala exatamente, esse trecho me chamou muita atenção, porque ele faz essa relação da importância dos dados. Nós, né, que trabalhamos com epidemiologia, principalmente da área de saúde pública, e aí me assustou um pouco quando a gente fala da questão de acesso à saúde, de condição de saúde, né, já que países de alta renda, né, não fazem muito essa relação, ou seja, do cuidado, né, e aí eu pensei se eles negligenciam, o que isso tem a ver com a baixa amamentação ou não, né, porque aí envolve política, envolve expor o país, enfim. E aí, por isso que eu queria saber se isso, na prática de vocês, é normal mesmo, onde as pessoas de alta renda têm uma dificuldade ou não, ou preferem, até pela vida que vai trabalhar, econômicas, tem essa relação ou não, né? Se isso se mantém com pessoas de alta renda e baixa renda. Hoje, eu acho que com as campanhas de incentivo ao aleitamento materno, isso vem mudando. Antigamente, até sim, que nós víamos, né, que até as mulheres tinham as escravas que amamentavam as suas crianças, porque elas não queriam passar por esse processo
Mas hoje, com a humanização do parto, como a doutora Carolina colocou, a presença das doulas, então, existem várias clínicas particulares que apoiam e incentivam também o aleitamento materno durante todo esse processo. Eu vejo que essas informações podem estar sendo sim, negligenciadas, porque as mulheres têm cada vez mais buscado, sim, o aleitamento materno nas classes mais altas. No meu trabalho, como eu falei para vocês, eu pesquisei as características sociodemográficas, porém eu fiz no hospital regional, né? Então as mulheres que ali frequentam, na grande maioria, têm uma vulnerabilidade social, e os dados voltados à renda, eles não foram significativos na minha pesquisa. Everton, eu acho uma pergunta ótima. Assim, eu acho que a primeira coisa que tem que falar é que a gente tem, isso é uma lacuna nossa e mundial, é pouca informação de dados sobre o aleitamento materno, não pouca ciência, tá? Mas a gente não tem uma sistematização de coleta de dados sobre isso, por exemplo, num banco público, não tem no Sinasp, não tem. Como é que a gente vai avaliar taxas de aleitamentos, né? Então, a gente precisa fazer inquéritos, fazer pergunta ou avaliação de serviço. Então, acho que tem uma questão, uma lacuna aí de que já tem movimentos para incluir o aleitamento materno no sistema de informação, mas ainda a gente está engatinhando nisso. Acho que tem uma questão nossa de sistematizar essas informações, para a gente ter uma noção mais no âmbito populacional. Na classe de alta renda, eu vejo muito dois perfis. Nós somos o país campeão em cesárea, né, mundial, né, então tem sim aquela mulher né, que tem esse perfil de que já pega um médico mais cesarista, não tem muitas informações de amamentação, ela vai à cesárea, essa mulher que faz a cesárea, ela está com dor pós-parto, muitas vezes ela não vai viver, muitas maternidades privadas não estimulam o alojamento conjunto como as públicas. Essa mulher está com dor, às vezes a amamentação ela não é tão estimulada, às vezes o bebê nem fica com ela, né? A gente ainda vê essa realidade em clínicas privadas, né? E tem sim mulheres de alta escolaridade, como vi, que até é uma resposta a essa violência obstétrica e tudo, que é de querer uma parto humanizada, às vezes até mulheres querendo fazer parto em casa e tal, e um resgate muito importante na amamentação e tudo. A gente tem muito, eu vejo no dia a dia pessoas de alta escolaridade de renda um pouco desse perfil, aquela que fez cesárea, não aumentou, não deu, meu leite é fraco, aquela que vai nessa coisa, é aquela que faz um parto humanizar natural, a amamentação também é algo importante e tudo, né, normalmente tem um pouco esses perfis. Agora, qual é a taxa, como que está sendo isso, a gente tem muito pouco dado, infelizmente, né, são dados pontuais, você vai ter a taxa aqui, numa comunidade, numa cidade, numa população, numa UBS, essa dimensão mais ampla, a gente não tem dados sobre isso. Isso é real, porque para eu equiparar na literatura os fatores sociodemográficos que eu encontrei, foi uma dificuldade imensa eu encontrar isso. Então, precisa-se incentivar mesmo cada vez mais pesquisas voltadas a esse assunto. E nós estamos aqui, né, num ambiente acadêmico e viemos estimular vocês que façam pesquisas voltadas ao aleitamento materno. Eu estou à disposição para orientar aqueles que assim gostarem desse assunto. Tem mais uma última colocação aqui, que a Dayana Veloso colocou, que o leite materno reduz a resistência de bactérias a antibióticos, dizendo o estudo. Eu acho que ela só está relatando, né, pelo que eu vi. Ah, sim. Você queria questionar alguma coisa voltada a esse assunto? Ou era apenas uma informação importante? Tem alguma pergunta, Dayana? Interessante, boa noite.
Eu achei interessante esse estudo porque fala de uma proteína, né, que faz com que haja uma redução até a questão de controle de antibióticos, que o sistema imunológico da criança, por conta dessa proteína conhecida como Hamlet, ele faz com que até posteriormente, até anos mais tarde, depois que a criança já cresceu, ela torna o sistema mais forte por conta dessa proteína que o leite materno tem. Eu achei relevante para a gente que está estudando, né? E questão de conhecimento mesmo. Obrigada. Muito importante a sua colocação, Daiane, né? Nós ressaltamos aqui todos os benefícios e nós percebemos que eles são a pequeno e longo prazo, né? Então, como eu coloquei, já existem estudos que realmente falam isso, que as crianças, elas são mais inteligentes, eles conseguem avaliar até a questão da alegria, da tranquilidade, né? Os estudos estão sendo mais aprofundados, não apenas pensando só em patologias. Parabéns pela informação que você nos trouxe. Imagina, obrigada a vocês, eu tô amando. Sou mãe e sei qual a importância desse alimento tão abençoado, né? Gente, obrigada a oportunidade, o convite, agradeço, e é muito bonito de ver, já estive no lugar de vocês em Liga, era muito ativa, dá uma saudade, e é muito gostoso ver essa energia de vocês, parabéns pela iniciativa. Em nome, então, das duas ligas, né, que a gente está fazendo as interligas, queria agradecer a professora Denise, a doutora Carolina, e todos os membros que estão aqui, participaram com a gente, ficaram aqui até o final, e sempre é bom estar compartilhando e aprendendo. Queria agradecer de coração, porque a gente sempre aprende muito. Muito obrigada. Eu também queria agradecer muito a participação das palestrantes e dos ligantes, né, das ambas ligas. E eu queria saber se vocês autorizam a gente a postar o vídeo no nosso canal do YouTube. Aí ficaria disponível para todo mundo que quisesse aprender um pouco. Né, eu queria saber a autorização de vocês, principalmente das palestrantes, você, Nayara, também, porque apareceu as fotos, o vídeo, né? Então, tá tudo bem? Eu autorizo, tudo bem. Claro. Eu também autorizo, tudo bem. Tá? Também Então, quero agradecer o convite e a participação. E a gente está sempre à disposição, se quiserem outros temas, fiquem à vontade em fazer o convite. Muito obrigada. Aí a gente vai postar no YouTube, no nosso perfil da Liga, aí vocês disponibilizam também. Aí compartilha para todo mundo. Pode deixar que a gente dissemina também informação para vocês. Depois você manda o link, se possível, também via WhatsApp, tá bom? Obrigada. Então, boa noite, gente. Boa noite, tchau. Até no próximo encontro. Boa noite, tchau, tchau.